Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum, mas muitas vezes negligenciado, principalmente por nós mulheres, mas que impacta diretamente na saúde do assoalho pélvico. É a constipação, o intestino preso. E nós vamos entender hoje a definição, os principais sinais, a incidência global e nacional e principalmente como ela afeta nós, mulheres acima de 40 anos. E no final vou trazer algumas orientações e alguns cuidados para ajudar em relação a essa saúde e a ligação que isso tem com o assoalho pélvico. Primeira coisa que nós temos que pensar é que a prisão de ventre, a constipação, ela é caracterizada por evacuações que não estão frequentes. Então, se estiver menos de 3 vezes na semana indo ao banheiro para fazer cocô, as fezes estejam endurecidas ou tem uma dificuldade para evacuar, nós já vamos pensar sobre a constipação e a prisão de ventre. Existem uns critérios que chamam Roma 4, que são utilizados para o diagnóstico dessa constipação. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns deles, para a gente pensar sobre a sua constipação. Então, se pelo menos 2 desses critérios estiverem acontecendo há 3 meses, você precisa procurar ajuda e nós vamos pensar sobre isso juntas, tá? O esforço excessivo, né? Cerca de 25% das evacuações, que é o quê? Né? Se pelo menos 2 vezes que você vá ao banheiro, você faça muita força para fazer cocô, isso já é um indicativo dessa constipação. Se essas fezes forem endurecidas, parecendo uma bolinha, em mais de 25% da evacuação também, isso significa que você precisa de ajuda. Também sabe aquela sensação de quando vai no banheiro e parece que não terminou de fazer, que não fez o cocô tudo, que não está satisfeita, que não esvaziou completamente? Isto também é um fator a se pensar, porque esse intestino tem que ter essa sensação de esvaziamento completo, tá? Ou mesmo necessitar de manobras, massagens, né, para estar ajudando nessa evacuação, também é um sinal de que você precisa de cuidado. É importante a gente sempre pensar que a constipação, ela não tá somente a frequência. Muitas vezes no consultório a gente pergunta, com que frequência você vai ao banheiro? E aí você fala assim, eu vou quase todo dia, mas todos os dias fazendo força ou tendo essa característica de bolinha, como se fosse o cocô de cabritinho, né? Isso também diz muito sobre a qualidade, a dificuldade de estar evacuando, também precisando ser estudado em relação à constipação. Quais outros sinais e sintomas que pode ter essa constipação que vai ter uma ligação direta com o nosso assoalho pélvico? Dor, desconforto abdominal, aquele abdômen distendido, inchado, muitos gases, né, que incomoda, uma sensação constante de que não fez todo o cocô que tinha para fazer, um cansaço após ir ao banheiro, porque fez muita força para fazer o cocô, hemorroida, fissura anais, que são aqueles cortezinhos na região do ânus, e muitas vezes, né, o prolapso do reto, né, a descida do reto ali, ou dos órgãos, né, da bexiga também, porque de tanta força, né, acontece ali, né, os órgãos fora do lugar, a descida dos órgãos, tá? Então, esses sintomas, gente, impacta diretamente na saúde da nossa musculatura pélvica, gera muita sobrecarga nessa região, seja por sustentar ali o peso das fezes ou também relacionado à questão de estar sempre, né, tenso ali, esteja segurando sempre esse excesso de peso das fezes. Muitas vezes a gente acha que é comum estar constipado e isso passa, né, a ser natural. Até porque se a gente for pegar mundialmente, 14% da população geral do mundo, né, vai ter esses sintomas, esses sinais, e no Brasil nós temos cerca de 20 a 30%, né, variando conforme a região do Brasil, de pessoas constipadas, né? E ela vai ter alguns aspectos que são mais relevantes e que a gente precisa pensar, principalmente porque ela atinge mais nós mulheres.
tá? Ela é prevalente entre nós, muito mais entre nós do que em homens. Também em idosos, né? E pessoas com baixa ingestão de fibra e de água. E também pessoas que praticam menos atividade física também vai ter a constipação mais presente. E nós, mulheres com mais de 40 anos, também temos uma prevalência maior, porque considera ali os níveis hormonais, né, a motilidade do intestino, dificultando também a nossa função intestinal. Né? Já que com a queda do estrogênio, da progesterona, o movimento ali do intestino, né, a motilidade que ajuda o intestino a movimentar, ela diminui, né? Então tem uma tendência também natural junto com isso da gente ter uma perda de massa muscular, né? A sarcopenia, ela também acontece no assoalho pélvico. E nós somamos aí outros fatores, que é o quanto de gestações que nós já tivemos, o quanto de partos vaginais, se houver lesões, né, nesses partos, e também deixando cicatrizes, nós vamos somando disfunções pré-existentes. Também tem a questão de ser sedentária ou não e quais são os hábitos alimentares que você está tendo, né? E quando tudo isso se soma, nós vamos tendo mais fatores para ter a constipação, né? Também essa alteração do colágeno no corpo ao longo do tempo dificulta, né? Essa sustentação, né, dos órgãos e também possibilitando os prolapsos, né, que dificultam todo o processo e os posicionamentos, não ajudando também a esvaziar este intestino, né. Então, todos esses fatores acima, gravidez, sedentarismo, colágeno, a falta de hormônio, de motilidade, tudo isso em nós aí com mais de 40 anos, vamos estar tendo mais condições que vão facilitar a constipação. E essa constipação, o intestino tá ali apoiado na região de assoalho pélvico, então essa constipação, né, gera um aumento dessa pressão, né, tanto intra-abdominal quanto na região de assoalho pélvico, e esse esforço repetitivamente, ele pode gerar tanto uma hipertonia, que é deixar o músculo tenso, encurtado, quanto a hipotonia, que vai ser ali uma questão que o músculo vai ficando enfraquecido de tanto tentar segurar todo esse conteúdo. Então isso favorece, né, o prolapso dos órgãos pélvicos, a bexiga caída, o útero caído, assim como as dores pélvicas, as perdas urinárias, e a questão mais importante disso tudo, quando a gente tenta alertar vocês sobre isso, é que esse é um processo que vai se retroalimentando. O que isso significa, né? A constipação piora a saúde do assoalho pélvico, né? E um assoalho pélvico que não está funcionando bem, ele acaba não ajudando a constipação se resolver, né? Ele não ajuda ali que a situação saia desse ciclo. Então, essa pelve disfuncional agrava a constipação agrava a disfunção do assoalho pélvico. Então, por isso, é tão importante a gente pensar sobre a função intestinal e o assoalho pélvico. Muitas vezes nós ficamos ligados às questões urinárias e nós temos aí grandes motivos para pensar primeiro e também na saúde intestinal. Quando a gente fala de mudanças, né, o que vai ajudar esse assoalho pélvico, essa pelve e a boa função do intestino, nós vamos pensar sobre a ingestão de fibras, sempre pensando que essa fibra não precisa ser aquele grão em si, né? Ela pode ser legumes, ela pode ser fruta, né? Se a pessoa não consome tanta água, ter também essa ligação, né, de uma fruta que já tenha bastante fibra, bastante água para ajudar na hidratação. A hidratação em si da água mesmo, né, de acordo com o seu peso, mas uma média aí de 2 litros. E incentivar, gente, a esvaziar o intestino quando a vontade vir. Então, se veio a vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro. Chegando lá, você pode utilizar um banquinho
qualquer apoio que você fique com os pés e o seu quadril fique mais baixo que a altura do joelho. Esse é um ângulo que facilita o relaxamento do músculo e vai ajudar muito a você conseguir esvaziar melhor o intestino. Quando a gente pensa em exercícios do assoalho pélvico para função intestinal, nós temos que pensar também num relaxamento, evitar ficar contraindo e segurando. Então, para isso, o treinamento do assoalho pélvico vai ser essencial, tanto para fortalecer essa musculatura, né, deixar esse músculo forte, quanto também para vocês perceberem o que é relaxar, para permitir esse cocô sair, tá? Então, o alongamento também, ele vai vir tanto das mobilidades, né, dos movimentos da pelve, quanto também na região ali respiratória, de diafragma e na região lombar também. Tudo isso vai estar ligado, né? E dentro de uma consulta especializada, alguns aparelhos de biofeedback, técnicas de relaxamento, de liberação miofascial, né? Treinar essa sinergia do respirar e relaxar para ajudar o músculo a estar funcionando nos dois sentidos, tanto de contração quanto de relaxamento, e o relaxamento para ser usado na hora de fazer cocô. Porque esse equilíbrio dessas funcionalidades entre força, flexibilidade, é o que trata e ajuda na constipação intestinal. Então, gente, a constipação, nós estamos vendo que ela vai ser multifatorial, né? Vão ter questões ligadas aos hormônios, ligadas à atividade física, ligadas à ingesta de água, de fibra, alguns hábitos diários, né? Mas o mais importante é a gente entender que a gente precisa cuidar dela para trazer mais benefícios à nossa saúde pélvica, né? E que esse cuidado integral, né, é que vai promover esse ciclo de bem-estar, e aí nós vamos quebrar aquela questão, né, da pelve tensa, que não ajuda na constipação, e a constipação que está ali acentuando as questões intestinais. Então, sempre que identificar um sintoma de constipação ou alguns desses que eu falei, procure ajuda, treine um assoalho pélvico e continue nos assistindo para saber mais da sua saúde pélvica de modo integral.